E aí, fiz esse guia rápido de preguiçoso para preguiçoso, passando por cada um dos bosses da masmorra, mostrando como fazer a luta, onde eu errei e aonde você vai acertar e ser o orgulho do time. O primeiro boss é a Trindade, e na verdade não tem grandes estratégias aqui. Ao longo da luta, um jogador aleatório será marcado e deve sair de perto do grupo. Áreas verdes irão aparecer pela sala e são essas áreas que o trio tentará energizar para florescer uma planta que explode causando muito dano em área. Então, se divida com o seu grupo para dar soak no raio energizante. Quanto mais rápido o soak for feito, menos tempo de dano será causado ao grupo. Não esqueça de interromper o máximo possível o boss castando, para ajudar seu healer. O segundo boss é Ikans. Essa luta é toda sobre enraizamento. A ideia é sempre evitar de ser enraizado ou se livrar rápido das raízes. A pisada verdejante é o empurrão que repele para trás os jogadores. Então, fica de olho no seu posicionamento para não cair uma raiz quando for empurrado. Sempre após a pisada, os jogadores serão marcados para serem enraizados. Tente se aproximar do grupo para destruir as raízes o mais rápido possível. O boss irá fixar o olhar sedento de sangue em um jogador. Caso você seja vítima dessa perseguição, não se deixe ser comido. Use esse momento para fazer a limpeza da sala, passando o boss em cima das raízes. Lembrando que as raízes também podem ser removidas com habilidades de imunidade a enraizamento. Guardião da Luz Ruia é o terceiro boss e a luta tem 3 fases. Na primeira fase, em forma de Munkin, o boss irá marcar jogadores que devem se afastar do grupo para spawnar tornados que causam silence. Evite também ser acertado pelas áreas de dano. Na segunda fase, o boss irá assumir a forma de urso e causar dano de sangramento em todo o grupo. O boss irá fixar nos jogadores usando a habilidade Golpes Pulverizantes, que nada mais é do que um frontal que aplica sangramento. Então se afaste do amiguinho e aceite seu destino, já que não adianta tentar correr dessa habilidade. Na terceira e última fase, o boss volta à forma de Horror-Anir e usa todas as habilidades das fases anteriores. O último boss, Zicket, é o grande terror dessa masmorra, e é todo sobre posicionamento. O boss irá summonar Hades que devem ser destruídos o mais rápido possível. Importante o tanque tomar cuidado aqui, já que essa parte pode ser bem dolorida. Quando os Hades morrem, eles viram sementes no chão. Orbs irão nascer nas laterais da sala e devem ser interceptados por todos os jogadores. Os orbs que chegam ao boss causam muito dano em área e aplicam um escudo a Zicket. Uma dica importante para o tanque nessa luta é se afastar um pouco das sementes no chão, já que o boss irá marcar um jogador aleatório para receber o ataque frontal. E esse ataque frontal deve ser posicionado de forma que acerte as sementes. Assim os Hades não renascerão. Essas etapas irão se repetir, e é isso. Nos vemos na próxima.